Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Antes de iniciarmos o capítulo 7, voltando um pouquinho no nosso devocional de ontem, né? Nós vimos que Raabe foi salva. E o finalzinho desse capítulo, que é o capítulo 6, diz assim: Assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. E aí, no capítulo 7, nós vamos ter um episódio muito triste. Porque Deus já tinha alertado. E nisso nós vemos, né, que hoje ainda a palavra de Deus ela é muito clara em todos os aspectos, né? Mas sempre vamos ser tentados, né, a pecar. Sempre vamos ser tentados a transgredir o mandamento de Deus. Sempre vamos ser tentados com os nossos próprios interesses. Foi assim desde o início, não é? Nós podemos ver que o próprio querubim, né? Satanás, ele era um querubim ungido, perfeito, e ele viu a glória de Deus. Ezequiel 28:13 fala que ele quis usurpar, né? O poder, a autoridade, ele quis ser igual a Deus, né? E aí nós vamos ver que houve a queda dele e com ele uma terça parte dos anjos. Nós vamos ver Eva também. Deus não tinha alertado para que não fizesse aquilo, para que não comesse do fruto, não foi? Mesmo assim, ela viu, ela almejou o fruto, né? Ela tomou o fruto, ela comeu e ela deu ao seu marido. Então nós vamos ver isso acontecendo, né? E é um alerta para mim e para você. Será que as tentações ainda continuam nos dias de hoje para transgredirmos o mandamento de Deus? Sim, com a mesma intensidade. Olha só, no capítulo 7, ele começa dizendo: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Sabe o que isso quer dizer? Pecaram o povo de Israel concernente às coisas condenadas. Eu não sei se você lembra, ontem, no capítulo 6, versículo 18, Deus alertou que quando fosse destruída Jericó, eles não poderiam pegar nada de lá, que eram coisas condenadas, porque eu, Deus, condenei, não a tomeis, não se torne maldito o arraial de Israel por conta das coisas condenadas de Jericó. Então Deus tinha alertado. E aí nós vamos ver que o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 7 fala que os filhos de Israel prevaricaram, pecaram no tocante a essas coisas condenadas, porque um indivíduo chamado Acã, ele era filho de Carmi e ele era da tribo de Judá. Ele tomou das coisas condenadas e escondeu para que ninguém soubesse. Será que hoje ainda tentamos esconder as coisas para que ninguém saiba? Acã escondeu e a ira do Senhor se acendeu contra só Acã? Não, se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ai era uma cidade, seria a próxima conquista de Israel, né? E aí era uma cidade pequena. E aí nós vamos ver que Josué fala: subi e espiai a terra. Subiram por ela alguns homens e espiaram. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba 2 ou 3 mil homens para ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, todo o exército, porque são poucos os nossos inimigos lá em Ai, né? Uma cidade pequena, são poucos guerreiros. Para que
mandar todo mundo, manda só uma pequena parte. Assim subiram lá o povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e outros perseguiram até a porta da pedreira e os derrotaram na descida. O coração do povo derreteu e se tornou como águia. Pense num pavor e numa surpresa que eles tiveram. Por quê? Eles estavam muito empolgados, né? Estavam muito confiantes da vitória, porque eles tinham passado pela conquista de Jericó. Aquilo que era impossível acontecer, aconteceu a Jericó, né? Uma cidade fortificada, uma cidade famosa, não é? E eles tinham conquistado. Então, quem era Ai diante de Jericó? Então, isso aqui foi um baque muito grande para o povo, né? Então, Josué, olha o versículo 6, rasgou as suas vestes, se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, né? Então, quando ele fala até a tarde, é porque ele costumava, né, acordar muito cedo. Então eu acredito que muito cedo, ainda de madrugada, né, Josué, ele ficou ali com o rosto em terra até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a sua cabeça em humilhação, sabe? Em tristeza profunda. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara que nós contentássemos e ficássemos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão do nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, Josué. Violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até embaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, porque viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do meio de vós a coisa roubada, a coisa condenada. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque o Senhor vosso Deus, o Deus de Israel, disse: há coisas condenadas em vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. E pela manhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo a família, segundo as suas famílias que o Senhor designar, e chegará por casa, e a casa que o Senhor designar chegará o homem por homem. Aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura a Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Imagina esse cenário. Eu parei aqui e eu fiquei imaginando a surpresa do povo diante da resposta de Deus, o burburinho que ficou. Quem será?
quem será? E quando começou-se a passar, né, a revista, né, passar ali a sorte entre as tribos e parou na tribo de Judá. Imagine o cenário. O texto fala que fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família de Zeraitas, homem por homem, caiu a sorte sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu a sorte sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declare-me agora o que fizeste, não me oculte. Então respondeu Acã. Josué disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ou seja, né? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-a, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel se colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. Disse Josué: por que conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama agora Vale de Acor até o dia de hoje. Olha que triste, não é? A cobiça humana. A cobiça, ela precede a ruína, né? E aqui foi uma família só. Isso nos dá uma grande reflexão, né? Como o nosso coração está. Obedecer a Deus está acima de qualquer coisa. Devemos tomar cuidado com o nosso coração, porque enganoso é o coração do homem. Aqui, com certeza, Acã, ele é feito da mesma carne e do mesmo sangue que eu e você. E da mesma forma que Acã foi tentado, não é? Na cobiça dos seus olhos, nós também somos no nosso dia a dia. Então, devemos tomar como lição, porque não só Acã foi destruído, mas toda a sua família. Aquilo que nós fazemos reflete na nossa casa, reflete na nossa família, reflete na nossa geração. A palavra diz que quem obedece ao Senhor, a sua geração é alcançada também, não é? Deus, ele alcança a nossa geração através das bênçãos, mas a palavra também diz, né? A bênção alcança até 1000 gerações, mas a desobediência gera maldição que alcança a terceira e até a quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Então, Acã é um alerta para mim e para você. E aí depois nós vamos ver que Ai é destruída. Sim, depois de eliminado, né? Aquilo que impedia a bênção, nós vamos ver a conquista dessa terra.
Hoje é diferente, precisamos ter olhos atentos para eliminarmos aquilo que está impedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Porque aqueles que obedecem ao Senhor, estão atentos aos seus mandamentos, a palavra diz que as bênçãos nos alcançaria, é algo automático, não é? Então precisamos nos atentar a isso. Disse o Senhor a Josué: não temas e não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobre Á. Olha que te entreguei nas mãos do rei de Á, e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. E aí nós vamos ver que então Josué se levantou e toda a gente da guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. E deu-lhes a ordem: eis que porei emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos estareis alerta. Porém, eu e o todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-lo, pois, sair atrás de nós, até que tiremos da cidade, porque dirão: foge diante de nós como antes. Assim, fugiremos diante deles. Então, saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus a tem entregado em tuas mãos, né? E aí ele se levanta de madrugada, tá no versículo 10, passou a revista no povo e subiram os anciões de Israel, diante do povo contra Ai. E aí você tem um relato, né? Falando a respeito, né, dessa conquista. O texto fala que nenhum homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saíram após o israelita e deixaram a cidade aberta para perseguir a Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai, lança o que tens à mão, porque esta eu te darei nas tuas mãos. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão, né? Então aí conta toda a trajetória aqui, e aí nós vamos ter por fim, no versículo 30, a renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor e disse de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras tosca, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro, sobre ele oferecerás holocausto ao Senhor e apresentará oferta pacífica. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que estava escrito diante de todo o povo de Israel, né? Então eles vão ter esse momento de renovação. No capítulo 9 vai acontecer outro episódio que eu quero muito que você leia com atenção. Quão traiçoeiro é aquilo que parece bom aos seus olhos. Lembra que eu falei que enganoso é o coração do homem? Tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos querem, com aquilo que os nossos olhos veem. Isso. No capítulo 9, o povo de Israel é enganado pelos gibeonitas. E sabe o que diz o versículo 14? Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com os gibeonitas, pensando que eles eram de uma terra longínqua, que queriam adorar a Deus, olhe só, ouviram que eram os seus vizinhos que moravam no meio dele. Ou seja, os gibeonitas eram o próximo povo que seria conquistado. Por causa dessa aliança, um alto preço eles tiveram que pagar, porque não podiam quebrar a aliança. Leia com calma, não dá tempo da gente aqui ler texto por texto, né? Mas muito tem nos ensinar, que em todas as coisas, não confie nos seus olhos, busque a direção do Senhor.
Provérbios 16, 9 fala que nós podemos fazer plano, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.